Olá pessoal, a paz do Senhor. Hoje nós vamos dar continuidade a mais um novo episódio do nosso Gravidade Cast. E hoje em especial eu tenho alguém comigo aqui que é um amigo que o Senhor tem me dado, é um pastor apesar da idade, é um ministro do Evangelho, é um ministro de louvor, e eu poderia dar vários adjetivos e seriam poucos para descrevê-lo. Então eu tenho a honra de receber o meu amigo pastor Pedro, e eu queria que ele falasse um pouco, se apresentasse para vocês. A paz do Senhor a todos. Eu me chamo Pedro. Eu sou pastor da primeira igreja aqui, da igreja de Lajedo, da cidade de Lajedo. E eu tenho 23 anos, sou casado com a Maria Emília e para mim é um prazer muito grande estar aqui com o nosso amigo, compartilhando da palavra e do conhecimento de Jesus. Então não sei se vocês prestaram atenção no que ele falou eu tenho 23 anos. E quando eu conheci foi uma das coisas que me chamou muito a atenção. E, claro, além do próprio direcionamento pelo Senhor, quando nós nos propomos a fazer esse podcast, seria de fato isso. O ideal de pessoas jovens, falando de assuntos jovens para jovens. Então, com toda certeza, o pastor Pedro tem sido, e será um jovem como referencial para todos nós nessa sociedade, no tempo que nós estamos vivendo. E eu gostaria de começar perguntando um pouco a ele quem é o pastor Pedro, quem é o Pedro, antes do pastor. Então, a nossa história, para entender, ela é um pouco longa, mas eu vou tentar resumir aqui o máximo para a gente poder tirar algumas lições. Eu nasci em berço evangélico e minha mãe sempre foi cristã também. E quando se conheceram meu pai e minha mãe, meu pai não era evangélico, né? E meu pai até conta que quando conheceu ela, se apaixonou por ela e ela disse a ele que só namoraria se ele se convertesse, né? Então foi uma espécie de namoro missionário e acabou que ele se converteu de fato, né? Porque a maioria das pessoas, elas fingem uma falsa conversão, né, para ficar com a pessoa. Mas o meu pai se converteu de fato, a ponto do meu pai frequentar mais as reuniões de culto do que a própria minha mãe, que já tinha uma bagagem, já tinha alguma experiência a mais do que ele. Aí eles se casaram e me tiveram, né? Fui o primeiro filho, sou o mais velho. E perto de mim tem a Ana, que também é minha irmã, que tem 20 anos, tem João Paulo e Heloísa, são gêmeos, tem 15 anos, e tem a caçula, Esther, que tem 5 anos. O que aconteceu é que nós sempre frequentamos igreja, né? Desde que eu me lembro criança, eu cantei nas crianças, cantei nos adolescentes, cantei nos jovens e sempre participava dos eventos que tinha na igreja, mas de fato eu nunca tinha nascido de novo. Eu ia para a igreja para rever amigos, para passar o tempo. Eu só ia no domingo, né? Ia assim, era muito difícil eu ir numa reunião de oração, em outros eventos. E quando foi no ano de 2014, final de 2014, meu pai tinha um desejo muito grande de vir para cá, para Pernambuco. Lembrando, né, que eu tô falando que eu acabei esquecendo de falar, que eu nasci em São Paulo e tudo isso que eu relatei até agora nós estávamos lá. E meu pai tinha um desejo muito grande de voltar à terra natal dele, porque ele é daqui de Pernambuco, e apresentar os seus filhos ao seu pai, ou seja, apresentar os netos ao pai dele. E o meu avô ainda não tinha me conhecido. Passaram mais ou menos 16 anos e o meu avô não tinha me conhecido, meu avô paterno. E o meu pai falou assim para minha mãe: a gente precisa fazer uma viagem para Pernambuco porque o meu pai precisa conhecer os nossos filhos. E aí a gente se planejou final de 2014 e viemos fazer essa viagem. E nessa viagem foi muito legal, porque eu nunca tinha vindo para cá, conheci pessoas novas, cultura nova. Eu
nunca tinha ido a uma região tão rural, né? Então me impressionou bastante. E nessa viagem, nós que somos os filhos, nós não sabíamos disso. Mas minha mãe e meu pai, juntamente com a minha tia também, que todos eles são crentes, haviam se reunido em uma oração. E Deus havia se revelado para eles. E Deus tinha dito que, especificamente para o meu pai e para minha mãe, nesta viagem, no final de 2014, que eles haviam de fazer uma grande obra neste lugar. Só que nós não sabíamos nada, nós os filhos. E aí terminou a viagem, a gente voltou, retrocedeu para nossa cidade e voltou à vida na sua normalidade. E eu me lembro, Pedro, que quando eu estava voltando, eu tinha 16 anos, eu era um adolescente, né? Eu falei para minha mãe assim, no avião, eu me lembro disso. Eu falei, mãe, quando eu voltar para São Paulo, eu vou começar a trabalhar. Eu estou estudando, mas eu quero trabalhar, eu quero ingressar em algumas coisas aí. Começou a gerar em mim um senso de responsabilidade. E mal sabia eu que Deus já havia falado com ela e que ela já sabia e nós não sabíamos. A gente retrocedeu, início de 2015, e a vida voltou ao normal. Passou mais ou menos 30 dias, um mês, a minha mãe e meu pai sentou com todos os filhos na sala e falou assim, meus filhos, a gente vai para Pernambuco fazer uma obra missionária. Deus está nos enviando. Uau. Foi algo, quando eu ouvi, até hoje quando eu conto isso, eu me sinto, até me arrepio. Quando eu ouvi, eu falei, não, isso não é possível. Eu não acreditei. Quando eles falaram isso, eu não levei a sério. Na verdade, nenhum de nós levou. Nem a mim, nem a Ana, que era mais velha. Os outros eram mais pequenos, não entendiam. Sim. E ela sempre falava isso, reafirmava. E nós fazíamos reuniões na nossa casa de oração familiar. Minha mãe reunia a família toda. E isso era sempre confirmado. Mas a nossa ficha só veio cair no dia 31 de março de 2015, quando a gente embarcou no avião, definitivamente para morar aqui, para morar em Pernambuco, para fixar nossa residência em Jucati, mais precisamente no Neves, na zona rural. E foi um choque muito grande, Pedro. Imagino. Você vir de uma cidade como São Paulo, né? Se você parar para pensar, a maior metrópole da América Latina, e você vir para um lugar tão afastado, foi um choque muito grande, muito grande. E o mais interessante, Pedro, é que nem meus pais de fato sabiam qual era a missão específica que eles tinham. Então, a gente começava a questionar e dizer assim para eles, e aí, o que a gente veio fazer? Nós chegamos aqui, e agora? Né? E nem eles tinham resposta para a gente, eles não tinham. Eles tentavam de uma forma dizer assim, não, Deus está no controle, Deus trabalhando, mas eles não tinham uma resposta definitiva. E eu estou resumindo, tem muita coisa, né? A gente construiu a nossa casa, né? Em 90 dias. Caraca. Rapidamente a gente levantou, a gente se mudou. E quando a gente se mudou para a nossa casa definitiva, começou a se fazer reuniões de culto. Mas era como uma célula, sabe? Uhum. Nada com liturgia, com denominação, nome de igreja, nada. Era só muito simples. Era só louvor e palavra. E as reuniões eram no sábado à noite. E as pessoas começaram a vir. E daqui a pouco a nossa sala não cabia mais de gente, né? As pessoas sedentas, as pessoas se convertendo. E pessoas muito humildes, sabe? Pessoas muito carentes. E de repente, meus pais, né? Porque eu era muito jovem ainda. Nós estamos falando aí de 7 anos atrás.
Meus pais falaram assim, não, a gente precisa fazer um puxadinho aqui do lado da casa para fazer um salãozinho para a gente arrumar, para a gente conseguir acomodar esse pessoal melhor. E eu me lembro que ele chamou os profissionais para fazer o serviço. E na noite que passou, minha mãe deitou e Deus visitou ela num sonho. E disse assim a ela, não, eu não quero um puxadinho numa casa. Eu quero que vocês construam um templo. Uau. E isso na época para nós era algo, sabe, outro nível. Nós não tínhamos condições de construir um templo, nós não tínhamos recurso suficiente. E minha mãe e meu pai são um homem e uma mulher muito de fé, sabe? E eles pediram para planear o terreno, eles marcaram a metragem do templo e eles não tinham nada de recurso financeiro. Mas aí eles começaram a falar com uma pessoa, falar com outra, e de repente alguém doava um milheiro de tijolo, 5 sacos de cimento, e começaram a construir. E de repente a gente construiu um templo lá no Neves, né? Do nada, do zero. Do zero. E as pessoas diziam assim, por que um templo tão grande numa zona rural? Vocês estão malucos, vocês não vão conseguir encher de pessoas. Não faz sentido nenhum, né? Ter um templo numa zona rural. Só que eles não sabiam que os meus pais estavam sendo direcionados pelo próprio Deus. Sim. E as pessoas começaram a vir, Pedro. Começaram a vir. De repente, a igreja, o templo lá no sítio começou a ficar cheio. E foi nesse meio período que, de fato, eu nasci de novo. Eu nasci de novo dentro da obra missionária. Eu frequentei a igreja desde que eu nasci até 16 anos, mas eu não havia sido regenerado. Mas enquanto tudo isso acontecia, virou uma chave na minha cabeça. Uau. Eu entendia, eu sabia muitos textos das Escrituras. Eu já tinha participado de diversas reuniões, escola bíblica dominical, encontro com jovens, sabe, retiros, né, acampamentos, mas eu não tinha nascido de novo. E eu me lembro que a gente estava sofrendo muito por não entender o propósito de Deus e começamos a questionar Deus. Eu digo de mim mesmo. E eu dizia, Deus, por que o Senhor nos enviou para cá? O Senhor não leva em conta a nossa vontade, o nosso querer. E foi isso que me motivou a orar. Eu comecei a orar com essa ênfase, sabe? E existiam orações minhas que não tiveram palavras, porque só foram lágrimas, e foram lágrimas de dor e de questionamento. Mas eu entendo que era Deus trabalhando no meu coração, era Deus tratando dentro de mim. E depois de um tempo, depois de tanto questionar, de tanto lutar, de querer fugir, eu levantei as minhas mãos em oração e falei assim, Senhor, eu aceito a tua vontade, eu não aguento mais. Eu não aguento mais viver dessa forma. E depois que eu fiz essa oração, tomei essa atitude, as coisas começaram de fato mudar na minha vida. E eu comecei a viver novas coisas, a enxergar Deus de uma forma diferente, porque até então eu enxergava Deus como um carrasco. Sim. Como alguém que não fazia conta da nossa opinião, da nossa vontade, que não escutava as nossas orações. E a partir do momento que eu aceitei a vontade de Deus, eu comecei a enxergar Deus de uma forma totalmente diferente. E a obra só tem crescido, cresceu. Nós plantamos a igreja do Neves, nós edificamos aquela igreja, fundamentamos. Deus nos enviou para cá, para a cidade de Lagedo, e nós também plantamos uma igreja aqui. E a plantação da igreja de Lagedo aconteceu na casa de uma irmã,
começou na casa de uma irmã. A gente se reunia. A reunião só era estudo bíblico. E a gente pegava um tema e começava a expor, a falar. E nesta época ainda, quem fazia isso era minha mãe e meu pai, meus pais. E essa irmã abriu a porta da casa dela, a gente começou a fazer reunião. Quem estiver vendo esse vídeo que for aqui da nossa igreja vai saber, foi a irmã Vânia, né? Então, orem por a nossa irmã Vânia, porque a igreja de Lajedo, a igreja missionária Berea de Lajedo, nasceu na casa dessa irmã. E as pessoas, ela começou a chamar alguns conhecidos, algumas pessoas da família. E aí a gente falou assim, pensou, bom, se nós estamos tendo frequência, vamos alugar um pontinho pequeno. Vamos começar a fazer culto mesmo. E a gente alugou um lugarzinho pequeno, começou a ter reuniões também nos sábados. E as pessoas começaram a vir. E depois, por fim, a gente organizou a igreja. E aí a gente plantou a igreja. Essa igreja que você conhece, né? Que você já teve o privilégio e a honra de vir aqui algumas vezes. Sim. E é honra para você que vem e honra para nós que recebemos. Com certeza. É incrível, assim. Como eu não sabia da história toda, para quem não sabe, eu conheço o pastor Pedro há menos de um ano. E é muito interessante isso que ele falou, porque eu até já comentei isso com os amigos mais próximos, em reunião lá em Caruaru. E eu já passei por esse sentimento onde orar e o meu questionamento ao Senhor era exatamente esse. Que Ele não levava em conta o meu querer, a minha vontade, a minha necessidade. E mais que isso, muitas das vezes parece que tudo aquilo que chegava até as minhas mãos, quando chegava Ele tirava. E há uma diferença muito grande, porque quando nós temos esse olhar de Deus como alguém carrasco que só tira coisa de nós, é muito complicado, porque a gente só se machuca. É verdade. Mas também, ao mesmo tempo, é quando a gente chega a esse ponto de dizer, Senhor, eu não aguento mais. E, de fato, a gente abrir o coração e, para algumas pessoas, talvez seja complicado, porque diz, mas Ele é Deus, Ele sabe de tudo. Mas mesmo sabendo de tudo, parece que é quando a gente chega a esse ponto que, verdadeiramente, a gente começa a se relacionar com Ele. E, na verdade, é isso que Ele quer. Se a gente vai lá para o Gênesis, quando o Senhor cria Adão, o Senhor cria Eva, Ele queria se relacionar. Justamente. Ele queria intimidade. E por mais que sejam momentos de questionamento e de dor, é isso que o Senhor quer. Ele quer um relacionamento. E às vezes esses momentos são necessários para que a gente entenda que a gente tem que sair de uma parte rasa. Que às vezes o que a gente acha que já é viver uma vida com o Senhor de fato, na verdade não é. É, justamente. E situações como essa nos levam, de fato, a conhecê-lo e permanecer conhecendo. Que é isso que a palavra fala de importante. Porque não tem como conhecê-lo de forma intensa. Superficial. De forma totalitária. Né? A gente vai conhecendo de acordo com como vamos vivendo e nos relacionando. E é muito impactante, porque quando eu conheci o pastor Pedro, eu lembro que o culto que eu fui convidado para ministrar a palavra e eu estava aqui, eu lembro especificamente de um momento que eu estava ali sentado e quando eu olhei para ele aqui, quando eu olhei para o Senhor aqui, eu lembro que o Senhor falou algo no meu coração, fez, vai lá e ora por ele. Eu lembro das frases até hoje, vai lá e ora por ele, porque sabe essa chama que eu coloquei no teu coração a respeito de acreditar em jovens, em acreditar que jovens sim são fortes, como a minha palavra diz, e não fraco, como muitas das vezes a própria igreja acha. É verdade. Isso queima no coração dele. Então vai lá e ora por ele, porque o que eu depositei no teu coração também está no coração dele. É o mesmo propósito. E instantaneamente esse carinho surgiu. Mas eu não sabia de toda essa história. E aí, a partir daí, o Senhor de fato se converteu. O Senhor, de fato, começou a ter um relacionamento com o Senhor. E a igreja em Lajedo foi plantada. E o Senhor se tornou pastor dessa igreja. Foi. E aí, eu quero que o Senhor fale um pouco agora dos desafios. Porque, como o Senhor mesmo falou, 23 anos. Então, eu imagino que é um homem com 23 anos, um jovem com 23 anos, ter que, de fato, se dedicar de forma integral ao ministério. E como é que foi isso para o Senhor? E eu falo de forma emocional, de forma espiritual, no contexto geral. Bom, quando os cultos começaram a ser estabelecidos aqui em Lajedo, houve um crescimento muito rápido
do ponto de vista que não deu para se organizar. E a gente teve que se dividir, porque até então a gente tinha só a igreja lá da Serrinha. E na época, presbítero, né? Uhum. Eu estava lá auxiliando meus pais. Eu passei com eles lá uns 7 anos auxiliando eles. E na igreja eu exercia cargo de presbítero. E eu não pastoreava com eles diretamente, mas eu sempre estava ali observando, Sim. vendo como funciona. Fui ministro do louvor lá, né, da adoração lá 7 anos também. E a gente começou de fato, começar os cultos aqui. E as pessoas começaram a vir. E daqui a pouco a gente falou assim, vai ter que enviar um pastor para lá. Porque meio que nós não tínhamos ainda se dividido, porque nós estávamos com dois templos basicamente sendo pastoreada pelo mesmo pastor, pelo meu pai, né, juntamente com a minha mãe. E aí a gente fez reuniões e reuniões de obreiro para decidir, para pensar. E novamente, né, eu creio muito naquilo que diz Atos 13. A Bíblia diz que a igreja estava reunida e o Espírito Santo falou: separai a Barnabé e a Saulo para a obra missionária, né? Então, quem chamou Barnabé e Saulo para a obra missionária não foi a igreja, não foi a denominação, mas foi o próprio Espírito Santo que disse. E a igreja então enviou. Nós estávamos num momento de oração e foi de fato isso que aconteceu. Deus falou que era para me enviar para cá, para pastorear. E quando essa informação chegou na minha cabeça, eu parei, eu pensei, e eu falei, meu Deus, será que eu estou preparado para isso? E o primeiro pensamento que vinha na minha cabeça, Pedro, era: eu sou muito jovem. Sim. Eu sou muito jovem. Porque às vezes nós temos aquele sentimento, né? Eu acho que esses sentimentos são de pessoas que não conhecem a Deus. Que dizem assim, eu sou muito sábio, eu sou inteligente, eu sou preparado. Sim. Mas Pronto, né? Eu estou pronto. Mas quando de fato chega a sua vez e Deus te chama, o primeiro sentimento que você tem é fugir. Sim. E eu falei, meu Deus, eu não estou preparado para isso. Eu não estou preparado para isso. Eu sou muito jovem, na época ainda solteiro. E eu falei, Senhor Jesus, é muita responsabilidade. E a igreja falou, não, você vai ser enviado. E eu comecei a pastorear a igreja. E quando eu cheguei para pastorear, embora a igreja tinha uma frequência boa, mas tinha uma frequência boa porque os meus pais estavam na frente, não é? E quando eu comecei a pastorear, meio que uma caída na frequência, a igreja ficou um pouco vazia. E isso foi muito difícil para mim, sabe, Pedro? Porque o que a gente mais quer ver como homens é resultado. Sim. E quando o resultado não vem, do ponto de vista humano, a gente se frustra. E eu comecei a vir pouquíssimas pessoas. Imagina um culto de domingo, uma igreja do tamanho dessa, com 15 pessoas. Uau. E eu não entendia, também questionava muito com Deus. E por alguma razão eu não conseguia parar. Eu não conseguia parar. Mesmo que eu quisesse, não dava mais para voltar. É como se o chamado de Deus fosse algo irresistível. Sim. Que você chega para Deus, como chegou o profeta Jeremias e diz, o Senhor me enganou, o Senhor me ludibriou, mas você não consegue parar, você não consegue voltar, você não consegue ser mais a mesma pessoa. E a gente continuou perseverando e já estou pastoreando aqui há 2 anos e, para a glória de Jesus, essa igreja tem crescido e tem avançado. Amém. Glória a Deus. Agora, um dos maiores desafios que eu enfrento na igreja é justamente a questão da minha idade. Porque
quando eu fui enviado para cá, eu me lembro que eu ouvi um certo tipo de comentário. Não diretamente, porque essa pessoa não falou para mim, mas falou para outra pessoa que eu confio. E disse assim, olha, os pastores construíram uma igreja enorme e colocaram um menino para pastorear. E esse foi o maior desafio que eu encontrei, porque na época ainda solteiro, com pouca experiência, com pessoas no corpo de obreiro que tinha idade para ser minha mãe. Sim. E o meu pai. E eu ter que ser o pastor, o líder dessas pessoas. Então, essa foi uma grande dificuldade que eu precisei enfrentar, não é? Ter bastante humildade, ter muita paciência. O grande desafio foi eu, tão jovem, ter que lidar com pessoas bem mais velhas e mais experientes. E pessoas que tinham uma humildade muito grande. Porque ser pastoreado por um menino de 22 anos tem que ter muita humildade. Sim. Tem que ter muita humildade. Mas aí quando o senhor recebeu essa notícia de sou eu que vou, e agora? Em algum momento o senhor tentou ainda dizer assim, não, vou não, conversar com o pastor Braga, com a pastora Ruth e dizer, envie outro porque não estou pronto, como o senhor mesmo falou, porque na verdade é isso, a gente nunca se sente. E eu ouvindo o senhor falando isso é exatamente o que eu pensaria. E olha que eu não tenho mais 23 anos, mas eu acho que eu pensaria a mesma coisa. Eu não estou pronto. Porque em vários outros momentos, com posições bem menores do que essa, com responsabilidades bem menores, eu olhava e eu falava assim, Senhor, mas eu me converti faz tanto tempo, mas fulano tem mais bagagem do que eu, mas fulano sabe articular melhor, mas fulano sabe se expressar melhor, te conhece mais, tem um conhecimento melhor, porque eu. Então, quando eu imagino o senhor falando isso, eu meio que fico em pânico, porque eu não sei como eu agiria. E aí o senhor em nenhum momento quis correr e dizer, envia outra pessoa. Foi a primeira coisa que passou na minha cabeça, foi, manda outro. Manda outro. E eu, por vários momentos eu pensei de desistir, de não desistir da fé. Sim. Né? Mas, assim, me bateu um desespero tão grande. Um desespero porque é uma responsabilidade muito grande para uma pessoa tão jovem. E quanto mais o tempo se aproximava, porque a gente marcou uma data para a posse. E quanto mais o tempo se aproximava da posse, eu ficava mais desesperado. Mais desesperado. E nas minhas orações eu falava, Senhor Jesus, eu não consigo. Porque uma coisa é você, que nem eu acompanhei meus pais durante 7 anos, mas eu estava com eles. Então, toda a responsabilidade ela era deles, eu só auxiliava. Sim. E aí, de repente, você tá na frente, porque o líder é o seguinte, se as coisas dão certo, você foi muito bem, você tomou a melhor decisão, mas se as coisas dão errado, né, cai por cima a responsabilidade totalmente do líder. E sem contar que quando a gente é convertido, a gente conhece a Deus e a gente sabe o que a gente está fazendo, a gente não está fazendo para o homem, não está fazendo para Deus, a gente está falando de fazer o melhor, né? O melhor da nossa capacidade. E naquele momento eu me considerava uma pessoa totalmente despreparada, totalmente. Eu conversava com um amigo meu e eu falava para ele, olha, eu não estou preparado. Mas parece que o Senhor nos empurra. Sim. Nos empurrou para isso. E quanto eu tenho aprendido? Eu acho que o que intensificou a minha vida de oração no tempo que eu comecei a pastorear aqui foram as dificuldades. Porque se não fossem as dificuldades, eu não tinha orado tanto. Sim. Então, às vezes a gente não tem os resultados que a gente espera,
E a gente vai pro altar, chorar no altar. E a gente, no momento, a gente não compreende que tudo aquilo tem um propósito. Sim. Te fazer crescer, te fazer um pouco mais forte, um pouco mais experiente. Então, eu fui aprendendo. E graças ao bom Deus, que o Senhor, Ele achou graça. E hoje eu posso dizer que a nossa igreja, ela tem experimentado um crescimento. E as pessoas que talvez olhavam para mim antes e diziam assim, não sei não. Esse menino, hoje eu percebo que alguns já olham com um olhar de respeito e entendem, né, que quando Deus escolhe, acabou. E você tocou numa coisa muito importante, que a própria igreja, ela despreza os jovens. É triste isso. Sim. Porque as pessoas olham para os jovens e não depositam, né, confiança. Quando, na verdade, nós temos vários exemplos de jovens na Bíblia, Sim. Que foram homens de Deus, né? Timóteo, Tito. E às vezes Deus vai trabalhar no homem adulto, no homem casado, mas Deus também pode usar um jovem, né? E Deus tem feito isso nessa igreja. Por eu ser jovem, por eu ser uma pessoa muito jovem, eu acabo atraindo muitas pessoas jovens. Sim. E Deus tem levantado muitos jovens aqui dentro da igreja para auxiliar, para trabalhar para o reino. E eu acho isso muito importante quando o Senhor falou comigo a respeito até da criação do próprio projeto do podcast. Era um dos questionamentos que me vinha muito. E era porque, por mais que a própria palavra, além dos exemplos que o Senhor já citou, de pessoas jovens como Timóteo, como Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego e tantos outros exemplos que nós temos de jovens que conseguiram ser fiéis ao Senhor e glorificar o nome do Senhor, apesar da pouca idade e serem sábios. O sentimento, às vezes, que eu tenho hoje é que a igreja em si, ela despreza muito o jovem com relação a isso. Então, quando fala em fraqueza, é a juventude. Quando fala em não resistir ao pecado, é a juventude. É verdade. Quando fala em... não, vocês não podem fazer isso ainda, vocês ainda são muito novos. E uma das coisas que o Senhor falou muito interessante para mim é entender esse chamado e andar e ainda sendo solteiro. Porque hoje talvez é um grande tabu que a gente trabalha hoje dentro da igreja. Porque a sensação que se tem é que a vida só inicia após a vida conjugal. Uhum. Então, para que eu comece a exercer meu chamado, para que eu comece a exercer aquilo que o Senhor me chamou, eu primeiro tenho que ter uma vida pré-estabelecida, eu tenho que ter um casamento, eu tenho que ter filhos. E não necessariamente as coisas acontecem dessa forma. Eu costumo dizer que o Senhor trabalha com cada um de forma individual. Realmente. O Senhor tem um tratado de forma individual, um chamado de forma individual e um exercer de serviço de forma individual com cada um. Então, eu concordo sim, é óbvio que hoje o Senhor, como uma pessoa casada agora, com certeza ter a Emília na sua vida tem lhe auxiliado muito. Tem lhe ajudado muito, com toda certeza. Mas isso não lhe impediu de iniciar o seu chamado, de ouvir seu chamado, mesmo sendo solteiro. E dentro disso, eu gostaria que o senhor falasse um pouco a respeito disso. Como é que o senhor vê hoje o olhar da igreja, das pessoas com relação à juventude, ainda sendo solteira, como jovem diante do ministério do serviço ao Senhor? Então, Pedro, a igreja, de modo geral, ela tem muito preconceito com um jovem solteiro na frente de uma obra. Né? Algumas denominações não ungem, né, pastor Sim. solteiro. Mas se a gente olhar para a Escritura, nós vemos o exemplo de Timóteo, um jovem pastor, pastoreou e cuidou da igreja de Éfeso. Não consta que ele foi casado. Se nós olharmos para Tito, se nós olharmos para o apóstolo Paulo, também não foi casado. Então, do ponto de vista teológico, não tem nenhum problema de um jovem solteiro pastorear, estar na frente de obra. Esse não é o grande problema. O problema maior é o preconceito das pessoas. Então, as pessoas, elas olham para um jovem solteiro
e já enxergam que ele é mais vulnerável. Sim. Né? Essa é a palavra, né? Quando de fato todos nós estamos no mesmo barco lutando contra o pecado. Sim. Todos os dias. Todos os dias. Mas as pessoas têm esse preconceito. Olha, eu não posso ser hipócrita de dizer que a partir do momento que eu casei, e louvado seja Deus que eu casei com uma mulher de Deus, a pessoa certa, como a Escritura diz, uma auxiliadora idônea, uma mulher que sustenta o meu ministério. Depois que eu casei, eu cresci de uma forma, assim, muito considerável. Porque agora não é mais um, agora é 2. Então, aquilo que eu não vejo, ela vê. Aquilo que eu não consigo notar, ela nota. Aquilo que me falta, ela tem. Ela me completa, ela me ajuda a pastorear. Ela me orienta. Então, assim, às vezes, quando a gente chega um assunto pra gente, e às vezes a gente quer tomar decisões na hora que chega, Sim. no momento que chega, e às vezes não é a melhor decisão. E ela sempre chega perto de mim e fala assim, olha amor, não é assim, vamos fazer assim, olhe por esse ponto de vista, e eu louvo a Deus pela vida dela. Mas, de fato, um jovem solteiro, nada impede dele pastorear e exercer o seu ministério. Nada impede. O importante é ele ser vocacionado. É ele ser chamado. De fato, ser Deus que o chamou. De fato, ser Deus que o chamou, né? Porque nós estamos lidando com coisa muito séria, Pedro. Nós estamos falando da igreja de Cristo, da igreja de Deus. Então, você colocar uma pessoa na frente de uma obra sem ser vocacionado, ela vai matar, ela vai ferir. E isso seja solteiro ou casado. Isso seja solteiro e casado. E a minha oração é para que Deus mude a mentalidade das pessoas, não é? Porque, na verdade, quem tem mais a oferecer para a obra? Um casado ou um solteiro de trabalho? A própria palavra vem nos falar sobre isso, né? Que o solteiro dedique seu tempo exclusivamente ao serviço ao Senhor. Porque depois que ele casar, a prioridade dele é a família. É a família. Então, logo, subentende-se que o solteiro ele tem muita mais disponibilidade, tempo. Justamente. Então, e assim, eu já recebi várias vezes, Deus já falou comigo várias vezes isso aqui, enquanto eu estou pastoreando, já confirmou isso de muitas maneiras, que essa igreja aqui vai ser uma igreja de jovens. Sim. E eu creio nisso, eu creio que Deus vai levantar pastores jovens, presbíteros jovens, missionários jovens, e eu brinco com os meninos aqui, você pode ser o futuro pastor daqui, não é? E Deus, ele faz da forma que ele quer, da maneira que ele quer. Isso eu acho muito bonito, porque mostra, além da humildade, o entender que eu não estou aqui porque isso aqui é meu. E é isso que o senhor falou agora, eu falo para os meninos sempre aqui, você pode ser o pastor daqui. Deixa muito claro isso de que isso aqui não é meu. Justamente. Eu estou administrando para o Senhor. E isso às vezes também tem faltado muito nos nossos ministros hoje, porque a sensação que nós temos é que as coisas têm que fluir do meu jeito, do meu modo, da forma que eu quero, mas eu sou só um administrador. Eu também sou um servo, porque a palavra diz que aquele que quiser ser maior tem que servir. Então a quem muito é dado, muito é cobrado. E eu acho que isso é muito nítido desde que eu tenho acompanhado vocês, que eu tenho visto de perto o quanto o Senhor valoriza, o quanto o Senhor traz para perto, o quanto o Senhor motiva. E aí a minha pergunta com relação a isso, nesse período da sua vida, houveram pessoas, além dos seus pais, óbvio, que fizeram isso com o Senhor, para que o Senhor enxergue as coisas dessa forma e diga, eu tive pessoas ao meu lado que me ensinaram isso, que valorizaram a minha mocidade, que valorizaram o meu tempo que ainda estava solteiro para servir ao Senhor. Ou não, de fato foi algo que só o Senhor colocou e o Senhor é dessa forma. Porque, para quem não sabe, eu costumo dizer que o pastor Pedro tem algo que eu invejo muito, que é essa paciência, essa calma, essa tranquilidade. Não é só porque ele está aqui na frente das câmeras, não. Ele é assim, essa pessoa tranquila, calma, e muitas das vezes eu sei o quanto eu peno para ser um pouco menos agitado hoje. E eu até brinco com ele dizendo assim, de onde vem essa calma toda? Porque eu não conheci nenhum Pedro que seja tão calmo dessa forma. Eu acho que a
eu já tenho um temperamento que me ajudou bastante, né? E na minha família também. Eu procuro alguém igual a mim, eu não encontro, né? Mas eu entendo, Pedro, que eu aprendi uma coisa muito cedo na minha vida ministerial. Que se você quiser fazer o melhor para Deus, você tem que ter paciência. Uau. E Deus tem paciência com a gente, né? A Bíblia diz que Ele é longânimo com a gente, né? Sim. Quando eu peco, Deus não me enxerga do céu como eu vou te matar, eu vou te punir, vou te fulminar agora, né? Ele é paciente. Ele coloca o Espírito Santo para tocar no nosso coração, para a gente se arrepender, para a gente voltar. E o que acontece, Pedro? Eu acho que às vezes eu posso até ser paciente demais. Porque existem extremos. E, como eu coloquei aqui, às vezes o que falta em mim tem na minha esposa. Eu coloquei uma coisa... Toda vez que eu vejo alguma coisa estranha na igreja, que na minha concepção precisa de correção, eu pego o meu celular, abro o meu bloco de notas e eu anoto. Aí eu guardo o celular. E eu espero um momento oportuno para fazer as correções, para fazer os ajustes. Porque se a gente for fazer a correção no momento que aquilo está acontecendo, muito provavelmente a gente vai ferir mais do que sarar. E eu tenho tido essa paciência. E eu tenho feito essa oração ao Senhor. Senhor, me ajuda a falar a verdade com amor. Não só falar a verdade, mas falar com amor. E me ajuda a olhar. Esses dias eu estava orando e Deus colocou isso no meu coração. Ele falou assim, olha para a igreja, todos são ovelhas. Eu falei, Senhor, me ajuda a olhar para todos como ovelhas. Como ovelhas que precisam de um pastor. Como ovelhas que precisam de orientação. Como ovelhas que precisam de alguém para ensinar o caminho, para amar, para orientar. Então, o segredo é paciência. Agora, às vezes eu sou muito paciente, aí a mulher fala assim, não, agora você precisa realmente, de fato, agir. Você precisa fazer isso, fazer aquilo. Então, o que falta em mim, ela me completa. E isso é importante, e só para deixar registrado o quanto isso é importante, até nesse momento que a gente está aqui, a Emília está aqui conosco e a gente estava organizando as coisas e do nada ela fez, espera aí que eu vou organizar isso aqui, que isso aqui está fora do lugar. Então, também quero aproveitar a oportunidade para agradecer a Emília. Além de ser essa ajudadora, não só sua como esposa, ela abraça toda a causa, ela abraça todo o projeto. É verdade. Ela abraça tudo onde o senhor está inserido, ela também faz parte. Então, ela não é só a esposa, ela é aquela que abraça o ministério onde o senhor está servindo, ela também quer servir junto, ela quer estar disponível. Então, Emília, muito obrigado. Muito obrigado por você ser essa auxiliadora. E com certeza também é referência para tantas meninas que mesmo sendo uma menina é uma mulher tão sábia. É verdade. E voltando um pouco ao assunto que o senhor falou sobre um dia o senhor já ter ministrado ao seu coração que essa igreja será uma igreja jovem. E aos nossos olhos aparentemente isso parece algo inimaginável, né? Impossível de acontecer. Mas como é que o senhor imagina que funcionaria uma igreja, um ministério totalmente, praticamente, digamos, 70%, 80% jovem? Porque a gente fala que tem muitos jovens, principalmente em cidades menores, como é o caso do Lajedo, que nós temos uma dificuldade com a questão do trabalho. Nós temos uma dificuldade da própria especialização do jovem, porque nós sabemos que nem todo jovem foi vocacionado para servir integralmente ao ministério, como o seu caso ou alguns outros. E como é que seria manter uma igreja com jovens com tanta dificuldade? Esse é o nosso grande desafio, né? Porque a gente está falando de uma cidade como Lajedo, né? Essa cidade de 40 mil habitantes, cidade que não tem uma universidade, né? Sim. Cidade onde existe uma escassez muito grande para emprego, né? Sim.
Então, a maior parte dos jovens aqui, se eles quiserem estudar ou trabalhar, eles precisam ir para outra cidade, buscar outros recursos. E, de fato, isso é um desafio muito grande aqui na nossa igreja. E, graças ao bom Deus, ele levantou pessoas dentro da nossa igreja como mantenedores. E, assim, aquele que faz missão é tanto o que investe como o que vai. Sim. E aqui na nossa igreja nós temos algumas pessoas que, por motivo de trabalho, não conseguem estar tão presente nos cultos, não conseguem, muitas das vezes, ir a lugares, pregar, evangelizar. E essas pessoas entenderam que o ministério delas é o ministério de ofertar, de abençoar. Que é bíblico. Que é bíblico. Então, uns ofertam, uns investem financeiramente. E nós, mais jovens, que temos mais disponibilidade de tempo, Sim. nós vamos. Então, eu creio que é isso. E só para deixar mais claro, eu fiz essa pergunta não querendo que o pastor Pedro trouxesse uma solução para o problema. É de fato talvez só como um lembrete disso. E às vezes a gente precisa desse lembrete, de que aquilo que o Senhor nos fala, Ele vela para que se cumpra. Então se é Ele que colocou, se foi Ele que falou que será, vai acontecer. Então portas se abrirão onde na nossa forma e visão limitada não há como. Então a cidade é pequena, a cidade não tem portas de emprego, mas se o Senhor disse que vai acontecer, vai. E se Ele não abrir porta, Ele vai enviar pessoas que irá manter. Justamente. E eu acho que isso serve para manter a nossa fé firmada, porque por mais que nós acreditamos no Senhor, temos um relacionamento com o Senhor, tem dias que parece que a nossa fé não é a mesma. Tem dia que algumas coisas acontecem, mexe com o nosso emocional e a gente para e faz, será que vai? Será que é isso mesmo? Será que foi o Senhor mesmo? E se a gente tem que ter isso sempre em nossa mente, trazer sempre à nossa mente a esperança de que, e a certeza de que todas as coisas que o Senhor fala, não é o que eu falo, não é o que o pastor Pedro fala, não é o que a Emília fala ou qualquer outra pessoa fala, mas o que Ele fala, Ele vela para que se cumpra. E isso é muito importante a gente trazer, para que quando as dificuldades se levantarem e vier até para o Senhor mesmo, o Senhor me prometeu que essa igreja seria uma igreja jovem, mas de que forma? Mas o Deus que tirou o menino, que as pessoas achavam menino, mas colocou temperância, que tem colocado paciência, que tem conseguido dar conta do serviço que Ele o chamou para fazer, Ele também vai buscar os meios dele para fazer. E acho que é só um lembrete para o Senhor disso. Foi algo que o Senhor colocou no meu coração. Amém. E agora eu quero falar outra coisa, perguntar outra coisa. Esse menino, esse pastor, também é um ministro de louvor. E diga-se de passagem, muito dedicado, porque eu já ouvi o Senhor falando, vamos cuidar desse som. Isso aqui não tá bom, vamos ensaiar. E aí eu gostaria que o Senhor aproveitasse agora também como pastor e como ministro de louvor. Falasse de como essa jornada, que além de pastorear, também conduzir praticamente a igreja de forma integral em todas as áreas. A minha história com o louvor é mais antiga, né? Já faz, nós temos aqui uns 8 anos, eu acho, que eu atuo nessa área do louvor, né? E começou algo também não muito sério. Eu comecei a tocar, eu ainda morava em São Paulo. Quando eu me mudei para cá, tocava pouquíssimo, não tinha tanta experiência. E precisava de alguém para tocar nos cultos. E o voluntário fui eu, né? Comecei a tocar nos cultos, naquelas reuniões que começou na minha casa. E eu comecei sozinho. E aí, depois de um tempo, eu tocava, o pessoal cantava. Aí eu comecei a cantar e tocar. Comecei a me soltar, né? Aí depois eu fui fazer aula. Falei, não, eu preciso me aperfeiçoar. Fiz aula. Melhorei muito, evoluí muito. E depois, de fato, eu comecei a ministrar. Eu comecei a me sentir mais seguro para
ministrar uma palavra, para orar no meio da ministração, de ser mais espontâneo, não ser tão robótico, né? Sim. E através disso, minha irmã Ana começou a tocar teclado. E eu ensinei ela. E depois meu irmão João se interessou por bateria. E eu me lembro que eu fui a primeira pessoa a incentivar ele, a passar os primeiros macetes, embora que eu não tocasse, mas que já tivesse uma inclinação para isso. E meio que a gente formou um ministério de louvor ali. Eu, a minha irmã Ana tocando teclado, meu irmão João tocando bateria. E o tempo passou, Deus enviou outras pessoas, e aí a gente formou um ministério mais forte, mais robusto. E comecei a me dedicar muito assim à área do louvor. E ficou muito natural para mim. Tanto é que para mim ministrar um louvor é muito mais natural do que para me pregar, né? Nossa. Tenho mais naturalidade para o louvor do que para pregar. E é uma bênção porque a gente não somos merecedores. Sim. E Deus derrama graça sobre as nossas vidas. E eu me lembro que um dia, Pedro, eu fui líder do louvor lá há 7 anos, na Serrinha. E você sabe que a gente está dentro de igreja, que às vezes tem gente a perder de vista. Sim. Mas às vezes parece que sopra um vento que não fica ninguém. Né? E muitas vezes eu já fiquei sozinho. Depois de 2, 3, 4 anos de louvor, às vezes eu estava sozinho. Nossa. E eu orava, Senhor, envia para nós pessoas, músicos, adoradores, compromissados, que não retrocedam. E a minha oração era, Senhor, também envia gente talentosa. E eu me lembro que eu estava orando com esse propósito, Pedro. E eu estava no ensaio um dia, e eu sempre fui muito zeloso com essas coisas. E estava muito ruim o som, a música estava péssima. E eu falei, para, vamos parar de ensaiar, não tá bom. E o pessoal, mas tá bom. Eu falei, não tá bom, gente. E especificamente nesse dia, eu me lembro que eu encostei a minha cabeça, a minha testa no microfone. Eu comecei a chorar no meio do ensaio. E eu comecei a chorar e ninguém entendeu nada. Todo mundo falou assim, por que ele tá chorando? Eu estava chorando porque eu queria chegar no resultado e eu não estava conseguindo chegar nesse resultado porque as pessoas não levavam a sério o trabalho da casa do Senhor. Uau. E esse era o motivo do meu choro. E aí eu me lembro que eu fui orar depois do ensaio e Deus falou assim para mim, olha para eles. Eu olhei para cada um deles. Deus falou assim, eu não vou enviar ninguém. Você vai cuidar deles, você vai trabalhar com eles, você vai atingir os resultados que você quer. Com eles. Com eles. E também depois desse dia eu falei, eu mudei também a minha mente e a minha oração. E a gente começou a se dedicar internamente, gastar nossas energias. E graças a Deus a gente formou um ministério de louvor forte. E aí nós estamos nessa luta aqui, sim, na nossa igreja local também. Tentando. Mas estão conseguindo, estão caminhando. Estamos caminhando. Em nome de Jesus. Estamos caminhando. Eu acho interessante isso tudo que o senhor falou, porque antes a gente falou a respeito do menino que se tornou pastor. E muitas das vezes a gente tem muito isso. O Senhor me vocacionou, o Senhor me chamou para algo específico e todo mundo quer saber um chamado específico. E muitas das vezes tem perdido de servir porque está esperando. Não, porque o Senhor disse que eu serei missionário. Então eu vou ficar aqui sentado esperando até que o Senhor me envie para algum lugar. Justamente, é verdade. E na verdade o que o Senhor fala com o seu próprio testemunho é exatamente isso, que na verdade o Senhor nunca esteve parado. Então antes de ser pastor, o Senhor já ajudava em som, o Senhor já tocava, o Senhor incentivava a tocar, o Senhor estava ali presente. Então muitas das vezes talvez esse seja a maior dificuldade da nossa juventude também hoje. Então, você começa a se relacionar com o Senhor, começa a descobrir quem é no Senhor, começa a descobrir uma vocação e aí estaciona e fala, agora eu vou esperar esse tempo chegar para que eu seja isso. Só que o Senhor não espera ninguém sentado.
É verdade. A gente tem que se dispor ao serviço. Então, eu lembro que algumas vezes eu já até conversei com os meninos aqui em algum culto, em algum encontro. Minha gente, ajuda o pastor de vocês. É verdade. Vão servir água, vão varrer a igreja, vão lavar as cadeiras, vão lavar os banheiros. Quem tem aptidão e talento para tocar, ou tem pelo menos interesse, aprende a tocar, vai ministrar louvor. Ah, mas independente de qualquer coisa, eu acho que o Senhor nos encontra, e na verdade eu digo que nós descobrimos nosso chamado já servindo. É verdade. Porque não tem como a gente descobrir de fato qual é o nosso chamado sentado de braço cruzado. E o Senhor falar isso é muito interessante, porque me traz isso à memória. Você tocou numa coisa muito importante, né? Tem uma frase que eu decorei de um grande expositor que diz assim, olha, Deus, Jesus, ele chama até gente despreparada, mas não chama gente desocupada. De fato, isso aconteceu comigo, porque no momento que eu me converti, que eu nasci de novo, o meu prazer era estar na casa do Senhor. Sim. E eu não falo isso para aparecer, nem para dizer que eu sou o melhor, não. Mas o meu prazer estava na casa do Senhor. Amém. Era para limpar a igreja. Eu já limpei tanta igreja. Eu já varri tanto chão de igreja. Já limpei tanta cadeira de igreja. E eu não fazia pelo simples fato, você precisa fazer, vai. Eu amava. Então, se tinha culto na segunda-feira, eu ia. Se tinha culto na terça-feira, eu ia. Se tivesse culto a semana inteira, eu ia. Se tivesse trabalho para fazer, eu faria. Eu me lembro que até teve um ponto que a minha avó, por parte de pai, minha avó paterna, ela olhou para mim e disse assim, rapaz, você só vive dentro da igreja. Por que você não vai arrumar uma namorada? Por que você não vai curtir a vida? Mas o meu prazer, a minha vontade era estar servindo na casa do Senhor. E aí brotou um ministério específico. É o que você falou. Então, eu não preciso ficar sentado esperando o meu ministério chegar, cair do céu. Não, a gente vai servindo. E conforme a gente vai servindo, a gente vai descobrindo a nossa vocação. Sim. Deus vai se revelando e nós vamos descobrindo a nossa vocação. E isso é imprescindível para que as coisas aconteçam. E às vezes a gente se depara com pessoas que dizem, mas eu recebi uma palavra há tantos anos e isso ainda não aconteceu. E das duas umas, ou de fato não foi o Senhor que chamou, a gente só quis ir ou acha, ou simplesmente a gente ficou esperando acontecer. E não dá para esperar acontecer. A gente já está quase encerrando. E eu gostaria só de falar, nessa última fala minha, dizer que Deus abençoe sua vida. Dizer que eu amo sua vida, que eu amo seu ministério. Como eu comecei falando, o Senhor é referência para nós jovens, para nós que fomos chamados pelo Senhor, para nós fomos chamados pelo Senhor a um exercício ministerial. E mais que isso, eu acho que a sua humildade, a sua disposição, o seu servir da melhor forma, sabe? Por inteiro, não pela metade, não de qualquer forma, é algo que nos inspira. E aí eu torno a dizer o que eu já falei. Naquela noite, naquele 4 de junho de 2022, que eu lembro a data, quando o Senhor falou aquilo no meu coração, eu lembro que eu subi aqui no altar e eu falava assim, eu não vou não. Ele é o pastor da igreja, eu estou doido de subir no altar do homem e ir lá orar por ele. E o Senhor fez, vai. E eu lembro que quando eu vim orar, e aí de fato eu consegui ver isso que o Senhor disse. Enquanto eu orava, eu via essa igreja tomada de jovem, uma igreja jovem. E eu tenho certeza que o Senhor, no tempo dele, cumprirá isso. Amém. E eu não tenho dúvida que Lajedo é pequeno, que Serrinha é pequeno, que Pernambuco é pequeno, que São Paulo é pequeno. Não para o pastor Pedro, mas não para o Senhor através da sua vida. Amém. Eu não tenho dúvida disso. E para a gente encerrar, eu gostaria que o Senhor aproveitasse esse momento e deixasse uma palavra de encorajamento, uma palavra para os jovens que entendem e que querem servir ao ministério, que foram chamados pelo Senhor. Qual a palavra que o Senhor diria para esses jovens nesse momento? Bom, em primeiro lugar, eu quero dizer que estou muito honrado com esse convite. Quando foi feito, eu disse, uau, que ideia, não é? Porque eu sei que
Assim como eu passei por isso, muitas pessoas já passaram ou vão passar. Sim. E compartilhar essas experiências é uma honra, é um privilégio. Que toda glória, que toda honra, que todo louvor seja ao Senhor, né? Amém. E dizer também que eu amo a sua vida, Amém. o seu ministério. E também, eu posso citar aqui o nome das pessoas Com que estão certeza. aqui? Do Luiz, né? Que é uma bênção para nossas vidas. Da Alana também. A Alana é um presente de Deus, não é? E do pessoal que sempre vem com você. Sim. Vocês são uma bênção, são um presente de Deus. E eu espero, em Cristo Jesus, um dia eu conseguir honrar vocês da forma que vocês me honram. Amém. Amém? Amém. E a palavra de encorajamento que eu tenho para o jovem, para o ministro, eu não sou nada, eu não sou ninguém. Mas uma coisa que nós precisamos ter quando nós pensamos em obra de Deus é pensar como o apóstolo Paulo pensou: a nossa suficiência vem de Deus. A gente pode ter métodos, a gente pode ter inteligência, a gente pode ter conhecimento teológico, conhecimento secular. A gente pode ser muito influente, pode ter dicção boa, pode ter retórica boa. Não é isso que faz a obra de Deus avançar. O que faz a obra de Deus avançar e crescer é o próprio Deus. Amém. Então nós precisamos, como igreja, seja um ministro jovem, novo, obedecer o Espírito Santo, porque é Ele que direciona. Amém. É Ele que coloca poder em nossos lábios. É Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É Ele que nos dá poder. Poder para nós quebrarmos os corações de pedra, para que os homens conheçam Jesus de fato. Amém. Amém. Bom, pessoal, a gente chegou ao final de mais um episódio do nosso Gravidade Cast. Eu espero que vocês sejam abençoados como eu fui nesse momento que passamos aqui. E curta e compartilha, manda para aquele amigo que com certeza muitas vidas serão alcançadas, impactadas com o testemunho desse homem de Deus. Aguardo vocês para o próximo. Fiquem conosco e Deus os abençoe.